feliz, o dia que todo dia era bom. Tudo começou lá em Formiga. Aos 19 de novembro de 1988 eu nasci. Sou filho de José Luiz Pedrosa e Adriane Reis Pedrosa e tenho uma irmã chamada Harena Kellen Reis Pedrosa. Minha família sempre foi muito católica, muito presente na igreja. A própria comunidade paroquial, antigamente, somente tínhamos só a paróquia São Vicente Ferre. Então, a comunidade São Justo Tadeu pertencia à paróquia São Vicente Ferre. Ele sempre acompanhei a minha avó nas orações, os meus pais nas celebrações eucarísticas. Então, desde a minha infância, sempre fui muito cercado pelas coisas de Deus, pelas coisas da igreja. E com mais ou menos uns 6 anos de idade, eu comecei a servir como coroinha, lá na comunidade São Justo Tadeu, na paróquia São Vicente Ferre. E por volta dos 14 anos, naquele ano de 2003, eu comecei a descobrir que tinha-se um estágio, um encontro preparatório na cidade de Lavras, Minas Gerais, lá no seminário chamado Seminário Deonista. Nesse seminário que nós estamos hoje, aqui nesta capela, nesse seminário. Eu lembro que no último encontro, em outubro, o padre Maurício, que é natural também de Formiga, era diretor do seminário Deonista aqui desta casa, ao final a gente teve uma conversa pessoal com ele e ele perguntou, então, Rader, você vai entrar o ano que vem? E eu disse, sim, vou. Eu sempre digo que toda vocação ela é um mistério, porque ela não aconteceu assim na minha vida, um anjo que desceu, ou numa celebração eucarística sentiu um chamado forte. Foi uma coisa muito cotidiana, uma coisa muito do dia a dia que foi crescendo. E através dessa pergunta do padre Maurício, eu ia entrar, eu disse, sim, vou entrar. E no dia 2 de fevereiro de 2004, eu iniciei a caminhada dentro do seminário, aqui nesta casa, onde nós estamos hoje. Eu sempre digo, entrar não quer dizer que você vai ser padre, não diz isso. Mas se você sentiu um dia um chamado, sentiu algo diferente no coração, faça experiência. E eu me lancei a fazer experiência. Nós sabemos que é Deus que chama, não somos nós que escolhemos ser padres, não somos nós que escolhemos entrar no seminário. É Deus que nos escolhe por primeiro, Ele nos chama primeiro. E aí nós respondemos sim a esse chamado, pela ação do Espírito Santo, pelos sinais que Ele mesmo vai colocando nas nossas vidas. Depois nós vamos então para Brusque. Brusque, iniciamos a etapa da filosofia. Então, ou seja, todo padre, ele precisa fazer 2 faculdades. Filosofia, graduação de filosofia e a graduação de teologia. Então, são essas 2 faculdades que ele precisa fazer. Lá eu vivi durante 3 anos. Morei 2 anos no convento Sagrado Coração de Jesus e depois nós mudamos para dentro da cidade de Brusque nós temos outra casa, que é a Casa Padre Deon. E lá eu morei 1 ano na Casa Padre Deon. Então era só nossa turma que morava lá, nós éramos 26, 25 seminaristas. E aí concluí a etapa da filosofia, colei grau, tivemos a nossa formatura e fomos para a Terra Boa. Em Terra Boa a gente fez a etapa do postulantado. E foi uma etapa muito boa de a gente viver cada vez mais a vida comunitária, que é um dos pilares da vida deoniana. O nosso mestre de postulante foi o padre Robson, que hoje trabalha em Terra Boa na paróquia. O padre Robson foi o nosso mestre, tivemos outros formadores, o frater Anderson também, na época frater foi o nosso formador também. Foi uma etapa muito tranquila, muito boa. Depois de lá nós fomos fazer um ano de noviciado. O noviciado é um ano muito sério, é um ano que a gente chama de ano canônico, né? É necessário que todo religioso faça pelo menos 1 ano, no mínimo, que você não tem férias, né? A partir do noviciado, o nosso carisma deoniano, ele pede que nós façamos adoração e missa diária. E no noviciado a gente vivenciou isso. Então o noviciado é um ano muito marcante. E no dia 15 de janeiro de 2012, lá na igreja de São Benedito, igreja matriz de São Benedito, de manhã, um domingo, nós professamos, eu e minha turma, professamos os primeiros votos de castidade, pobreza e obediência. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. Eu sempre digo, eu me emociono muito e a emoção vem pelas lágrimas, muitas das vezes, né? E naquele dia eu escorreu bastante lágrimas, porque depois já de alguns anos de caminhada, você dá um primeiro sim, porque a partir da profissão
você se torna de fato um membro tanto da família religiosa deoniana como também judicialmente. Agora você pertence a essa família. É um novo caráter que você recebe pela profissão dos conselhos evangélicos. E aí depois disso então fui transferido, designado para trabalhar um pouquinho longe do Brasil. Fui lá para a Alemanha. Fomos eu, Frater Paulo e Frater Max. Fomos os três para lá. Então cheguei na cidade de Freiburg, que fica no sul da Alemanha, lá para maio de 2012 nós fomos. Não conhecia a realidade, uma outra cultura, um outro país, um outro idioma. Então é começar tudo do zero. Mas a vida de convento, lá no nosso convento em Freiburg, foi muito acolhedora. Eu me senti muito bem na Alemanha, muito bem acolhido pelo povo alemão também. Se a gente sempre diz que é um povo frio, não é um povo frio. É um povo que precisa de Deus. E depois, ao final de 2013, eu decidi voltar para o Brasil para estudar teologia. E ver ao meu pedido ao Padre Mariano, que na época era superior provincial, ele acolheu e disse, não, volte para estudar teologia aqui no Brasil. E aí em 2014 comecei os estudos de teologia, lá no Convento Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Taubaté, o famoso chamado Conventinho. Deste ano então, de 2017, em outubro, nós entregamos o nosso TCC, minha turma e eu entregamos o TCC, fomos aprovados. Depois nos preparamos para uma banca chamada Banca de Universa, que é um ano intenso, porque são 50 perguntas, com 3 professores na sua frente, eles podem fazer qualquer pergunta sobre os 4 anos de teologia. Mas nos preparamos, passou a banca, colamos grau na teologia, encerrou, e aí vim para a Formiga para iniciar toda essa preparação que já vem desde muito tempo para o grande dia que é a ordenação presbiteral. Mesma igreja que eu fui batizado, mesma igreja que meus pais casaram. Então, eu acho que nessa caminhada de 14 anos, Deus sempre fez com que eu voltasse às minhas raízes, Deus sempre fez com que eu voltasse à minha história. Penso que o ministério que Deus nos dá por graça, por dom, que é o sacramento da ordem, para homens que Ele mesmo escolhe, não nos eleva. Eu acho que voltar às raízes é você lembrar de onde você veio. Lá, um garotinho, um moleque do bairro Alvorada, da cidade de Formiga, e que já passou por tantos lugares, que já conheceu tantas pessoas, mas que Deus vai cada vez mais, eu acho que construindo, durante esses 14 anos, foi construindo aquilo que o Papa João Paulo II diz, uma frase que me marca muito: o que é ser padre? Eu ainda não sei, vou aprender. E vou aprender numa cidade que é uma capital, no Rio de Janeiro, na paróquia Bom Jesus da Penha, onde vou iniciar meu ministério presbiteral. Eu acho que eu resumiria isso, Eu estou feliz, meus pais estão, minha família está feliz, é o primeiro padre da família Pedrosa, E eu acho que todos os amigos, todas as pessoas que estão envolvidas, porque é muito bonito ver isso em Formiga. Formiga é uma cidade que tem muitos padres, mais de 60, e a cidade ela se envolve, Eu acho que é uma cidade que, abençoada por Deus, não se torna padre sozinho. Isso eu tenho muito claro. Não se faz uma ordenação, não se celebra uma ordenação sozinho. E não se torna padre sozinho. Primeiro é a igreja que nos torna padre pela ação do Espírito Santo. Eu me considero só um instrumento de Deus. E o ano que vem quero aprender a ser padre. Então o nosso lema que nós escolhemos foi esse: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Da carta de São Paulo aos Gálatas 2:20. E é um lema, acho que resume um pouco daquilo que é a vida do padre, daquilo que é a vida do batizado primeiro. Todo batizado é um Cristo. Não sou eu que vou celebrar a Eucaristia, que vou presidir a Eucaristia, é o próprio Cristo. Não sou eu que vou atender as confissões, é o próprio Cristo que atende. Então o padre tem isso, age na pessoa de Cristo. É Cristo que vive em mim, fez-me sacerdote, sou feliz assim. Todo esse momento que eu estou vivenciando é gratidão, é dizer obrigado. Resumindo o que o Papa João Paulo II falou um dia, o padre é isso, é um homem
pela humanidade. Então, muito obrigado por tudo que está acontecendo nesse momento, né? E viver com intensidade, que vai marcar tanto na alma como no coração. Ó Pai, dá-me um puro coração, purifica as minhas mãos, vem em sacrifício me entregar. A minha alma suspira e desfalece, meu coração e minha carne exulta em Ti, meu Deus. Em Teus altares morada e abrigo, Senhor, como a andorinha e o pássaro encontraram amor. Em Teus altares morada e abrigo, Senhor, como a andorinha e o pássaro encontraram amor. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Fez-me sacerdote, sou feliz assim.